Ver se eu consigo colocar. Ainda tá. Eu tô tendo dificuldade aqui que não tá aparecendo para colocar como co-host. Daniel, tu consegue compartilhar a tela? Eu não sei se está te dando a opção de compartilhamento da tela. É só do host e do co-host compartilhar. É que não tá. Eu não tô entendendo por que que não tá aparecendo para mim a opção de te deixar como co-host. Mas bom, eu vou compartilhar a tela aqui então. É aquela aula que tu me mandou ali, né? Deixa eu abrir aqui. Daí eu faço o download e a gente já começa a conversar. Pessoal, mas como eu estava falando, a ideia hoje é a aula ser bem interativa, então eu queria pedir a participação de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem saber mais e etc., podem colocar no chat que aos poucos a gente vai respondendo. Pode falar, Silas, tudo bem? Boa noite. Deixa eu fazer o download aqui. Tá saindo som não, meu nobre? Ah, não Léo, está parece saindo. que está em contagem regressiva. Caso caia a call, só avisar que a gente vai mandar algum link no grupo, que parece que só tem 5 minutos aqui. Tá estranho. Eu fiz o upgrade já da conta. Eu não sei se se tem que resetar a call, não sei o que que aconteceu, porque realmente já foi feito. E até apareceu em algum local ali que apareceu que agora era ilimitado, né? Sim, mas só que ainda está em contagem regressiva. Então, caso caia, só Tá, para avisar o pessoal aqui que a gente vai enviar o link lá no grupo novamente, pessoal. Tá bom? perfeito. Isso às vezes acontece ainda nessa altura do campeonato, mas a gente vai se ajeitando. Pessoal, vamos falar de estágios então. E se cair, realmente a gente vai mandar novamente o link do grupo. Deixa eu colocar a apresentação aqui do lado, em tela cheia. Deixa eu colocar aqui. Share. Tá. Tá aparecendo a tela? Eu vou Tá. deixar assim, porque talvez eu tenha que. Eu vou querer mostrar algumas coisas ao vivo para vocês, então eu já queria deixar a tela, a mesma tela compartilhada. Não sei se isso fez sentido ou se ficou confuso. Mas olha só, a gente vai falar hoje de estágios aqui nos Estados Unidos. Deixa eu botar a tela aqui que vai facilitar para mim. Peraí. Ah, deixa eu arrumar a tela. Pronto. Tá. Vamos falar de estágios médicos, então. O Daniel, que está aqui com a gente, ele é um dos nossos tutores na Escola Médico na América e ele é um dos coordenadores da parte de estágios que a gente está ampliando. Então, Daniel, pode se apresentar aí, conta um pouquinho da tua história e depois eu vou começar a passar os slides para a gente ir seguindo. Gente, boa noite, então, muito prazer, tá? Eu sou o Daniel Heleno, eu já estou aqui na Escola Médico na América tem quase um ano já, mais ou menos março ali do ano passado que eu entrei aqui. Então tem bastante contato assim com alunos de diferentes histórias, né? Cada aluno com objetivos e trajetórias diferentes, né? E um pouco sobre mim, né? Eu já sou médico formado, tá? Eu formei na Federal de Juiz de Fora no ano passado, tá? Eu tive uma longa trajetória envolvendo o USMLE, né? Uma trajetória que ainda está acontecendo, né? Que eu comecei o processo lá em 2021 a começar a estudar quando eu ainda estava no início da faculdade, e eu fui tendo várias etapas durante a minha preparação. Né, uma das minhas grandes dificuldades aí envolveu questão financeira, que é uma coisa que está envolvida muitas vezes nos estágios, né? Que é uma coisa que a gente vai estar falando aqui. E também eu tive um longo processo em relação à preparação para as provas, né? Então, eu já fiz as provas do Step 1, do Step 2, tá? Eu já fiz os estágios lá nos Estados Unidos no ano passado. Eu fiquei 2 meses lá, eu fiquei em setembro e outubro lá em Ohio fazendo estágios. E que para mim foi uma experiência muito diferente, porque eu nunca tinha nem ido nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido no aeroporto na minha vida. Então acabou que foi um processo um pouco difícil para mim lidar com aquilo naquele momento. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer aqui para esse tipo de reunião e também para contato com alunos, né, são essas experiências que eu tive e tenho constantemente na minha trajetória, né, e o nosso objetivo aqui hoje é estar falando sobre a parte de estágios, né. Então, a gente vai estar girando em torno aqui dessas duas perguntas, né, como que a gente consegue estágios médicos nos Estados Unidos e como se destacar nesses estágios que a gente estiver participando. Então, pode passar, né?
Então, tem algumas perguntas assim que sempre são muito frequentes, né, recorrente entre os alunos, né, que é as definições em relação ao estágio, né? A gente às vezes tende a achar que os estágios são a mesma coisa, né, que pelo nome tem tipo sempre shape no final, né? Então, fica essas dúvidas em relação aos estágios, né? Então, a primeira grande definição que a gente tem, que a gente vê como mais comum, né, em relação ao processo, são os observership, né? O que é que são os observership? É um estágio que a gente vê que é mais comum porque a gente vê que uma porcentagem maior das pessoas que fazem o processo já são médicos formados. E os outros estágios ali, o clerk e o subinternship, eles são estágios para quem ainda está na faculdade de medicina, né? Então, o observer, ele é um estágio em que, de um modo geral, você vai estar acompanhando o trabalho de um médico nos Estados Unidos, né? O que a gente chama de shadowing experience, né? Você vai estar acompanhando o trabalho daquele médico. Os observers variam muito de como que é a rotina, de como que é o trabalho que você faz. Tem preceptor que é tanto a nível ambulatorial, tem preceptor que é a nível intra-hospitalar. Então, isso vai depender muito de como que é a experiência, mas, de um modo geral, os observers são experiências que a gente chama de hands-off, né? Então, a pessoa não tem muito essa prática, esse contato direto no tratamento do paciente naquele ambiente, né? O clerkship é um estágio que ele acontece no sexto ano da faculdade de medicina para nós que somos do Brasil, né? O que é a grande questão envolvendo o clerkship? O clerkship ele é um processo seletivo. Então, existem instituições nos Estados Unidos que elas abrem um processo seletivo em que você aplica para esse processo, né, para tentar conseguir o estágio aí que é um mês de duração. Então, os estágios aí sempre vão estar girando em torno de mais ou menos um mês de duração, de um modo geral. Então, o clerk, o que que é a grande vantagem do clerk? No clerk, você tem a opção, você tem a possibilidade, no caso, né, de estar participando ativamente do atendimento e das atividades com o paciente. Então, por exemplo, você está rodando num estágio de psiquiatria, por exemplo, no nível ambulatorial, você pode, às vezes, estar atendendo o paciente, ou você está ali junto com o residente, você participa da entrevista, você participa do exame físico, ou você está com o paciente internado no hospital e você participa ali do entrevista com o paciente à beira-leito, discussão de casos com o preceptor, você pode ministrar reuniões, né, sobre um determinado tema. Então, é um estágio muito mais ativo, você faz muito mais coisas. O que que é o sub-internship? Ele é um clerk level up, de modo assim, de modo geral. É porque no sub-internship você vai estar praticamente atuando como um residente, como se fosse um R1 dentro da faculdade. Então você ainda vai ter mais atividades, vai ter mais demanda, né? Então, esses dois estágios em especial, eles têm essa grande vantagem que é você vai estar mais exposto, né, àquilo que você é, na sua conduta ali, na sua prática médica em si, como estudante de medicina, né? E isso ali vai ter uma certa proximidade maior com o que o staff vai estar vendo em relação a você, né? Então, esses são os principais estágios que a gente vê com duração de um mês, né? E um outro tipo de estágio, que geralmente não é nem propriamente um estágio, né? É como se fosse um trabalho mesmo, é o Research Fellowship, né? O Research Fellowship, ele, de um modo geral, tem duração de um ano, duração de 2 anos, vai depender muito do programa que você participa e aplica, né? Mas o Research Fellow, você, de um modo geral, né, tende a receber uma bolsa do hospital, da instituição, às vezes ali girando em torno de 2.000, US$ 3.000, dependendo da cidade, do hospital, né? E você vai estar desenvolvendo ativamente pesquisa, né? Então, numa carga horária ali mais ou menos de 40 horas, dependendo do local. E você, né, geralmente as pessoas que fazem Research Fellow ou são pessoas que têm interesse no futuro de ser pesquisador e quer ir para uma grande universidade ou coisas assim, ou pessoas que estão buscando especialidades mais concorridas, né, especialmente as especialidades cirúrgicas. Então, isso é um pouco em relação à definição dos estágios, né? E como eu disse, a duração do observer, do clerk, e do sub-internship, geralmente gira em torno aí na casa de um mês, tá? E
Algumas pessoas vão para os Estados Unidos tanto como oportunidade de carreira, às vezes a pessoa nem tem interesse no processo de residência e tal, então ela vai como uma oportunidade de carreira, como estágio eletivo da residência, por exemplo, ou você está fazendo estágio ali como parte do processo de aplicação para residência médica, que é o que a gente vai estar falando aqui principalmente nessa reunião, beleza? Léo, quer complementar alguma coisa sobre isso? É? Não, é que eu estava mutado só. Eu acho que tu falou muito bem. Uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: como o Daniel comentou, o clerkship ele é hands-on. Por que isso? Porque os locais eles têm seguro médico, seguro malpractice para estudante de medicina, então isso já está incluso. Então os hospitais, as faculdades se sentem mais à vontade, digamos assim, para o estudante ser mais atuante. Isso não quer dizer muita coisa, pessoal. O clerkship é melhor, sim. Agora é a mesma coisa assim, você vai comprar um carro zero. Você vai comprar, sei lá, uma Hilux. Tem a Hilux top e tem a Hilux intermediária. Não quer dizer que a intermediária seja ruim, não é nada disso. A maioria das pessoas, eu diria que 80% das pessoas dão match, elas passam no programa de residência só com estágios de observership. Então, existe às vezes a ilusão de que você precisa fazer clerkships para dar match. Isso não é verdade e a maioria das pessoas dá match só com observership. Boa. E aí tem essa questão do clerk, né, ser um processo seletivo, né? Geralmente os clerks pedem Step 1 e pedem TOEFL, né? Tem alguns ali que não pedem nem Step 1 nem TOEFL, mas de um modo geral acaba sendo um pré-requisito também para você estar aplicando para esses processos seletivos, entendeu? Pode Sim. passar. E aí, né, voltando naquele contexto que a gente citou, né, o estágio médico nos Estados Unidos como parte do processo seletivo, né? Então, qual que é a importância do estágio, né, dentro do processo seletivo de residência, né? Muitas pessoas podem pensar, não, mas talvez eu possa aplicar para residência sem ter feito estágio nos Estados Unidos e tal. Tem algumas pessoas que até fazem isso, sim, mas de um modo geral diminui a sua chance de dar match, assim, por causa dessas, de não ter tido uma vivência com o sistema de saúde americano de um modo geral, né? Mas o que que é a grande questão envolvendo os estágios, né? Quando você vai aplicar para sua residência, você, né, tem que submeter dentro do sistema 3 cartas de recomendação, né? Tem alguns programas que podem aceitar 4 cartas, mas principalmente 3 cartas de recomendação que você tem que submeter no sistema, né? Quem submete essas cartas é o preceptor, né? Mas você vai estar acompanhando isso dentro do seu processo de aplicação, né? Então, né, quantos estágios eu tenho que fazer, né? Isso é uma grande dúvida que gira em torno disso também, sendo que eu preciso de 3 cartas, né? Teoricamente, se você fizer uma lógica, você precisaria de 3 estágios, né? Você faria um mês, um mês, um mês, uma carta, uma carta, uma carta. Mas isso depende muito do estágio onde você fez. Às vezes você fez um estágio em que, naquele um mês que você ficou, você rodou com 2 preceptores, né? Você fez metade da semana com um, metade com o outro, ou metade do estágio com um, metade com o outro. Então, dentro de um estágio, existe a possibilidade de você estar conseguindo mais de uma carta. Então, isso é uma grande dúvida que surge também em relação a quantos estágios eu preciso fazer, né? E também surge essa grande dúvida em relação com os alunos, né? Que é o que define uma boa carta de aplicação para o processo seletivo. E isso acaba sendo uma dúvida também, né? Porque pode ser que, né, você basta somente eu ter a assinatura de um preceptor, né, MD, né, Board Certified, e é isso, né? Mas não é isso que a carta quer, né? Porque a carta não quer que você descreva, mas o Leonardo é gente boa, o Leonardo chega na hora no estágio, né? Isso todo mundo é, né, quando está fazendo estágio lá nos Estados Unidos, né? Então, não seria um ponto, assim, que vai estar te dando destaque dentro da sua carta, né? Então, uma boa carta, né? O staff vai estar escrevendo ativamente sobre você. Ele vai estar escrevendo, né? Por que que ele acha que você vai ser um bom residente? O que que ele viu experiências com você dentro daquele estágio, né? A gente vai falar sobre isso aqui em relação a como se dar bem no estágio, né? Porque teoricamente o observer, que é o estágio mais comum, você não está fazendo nada, né? Entre aspas. Mas como que a gente pode estar tendo esse tipo de proximidade com o preceptor em um estágio hands-off, né? Então, o que define a carta é exatamente que a carta seja ativa, que seja uma carta sua,
com características suas que definem aquilo que vai ser o seu diferencial no seu processo de aplicação. Então, isso é uma definição importante em relação à carta de recomendação, né? E também, né, o estágio, quando você faz, você cria uma rede de networking. Porque aquele preceptor, ele conhece outros preceptores, né? Então é aquela história, né? Eu conheço alguém, conhece outro alguém, né? Então a partir disso você vai criando redes de networking, né? Que, por exemplo, você está aplicando num estágio, você fez um estágio, por exemplo, em Miami. E aí, aquele preceptor, ele é conhecido em Miami, por exemplo. Então, então, aquela região ali, você acaba tendo uma influência maior na carta que você vai ter daquele preceptor. E também para conseguir outros estágios, né? Que às vezes você está rodando com o preceptor ali, ele conhece alguém que está querendo te receber ou que poderia te receber. Então, o networking faz muita diferença em relação à importância do estágio dentro do processo de residência, entendeu? Quer complementar sobre isso, Léo? Cara, eu acho que muitas das coisas que tu falou aí são muito importantes. E muita gente acha que para você ser médico nos Estados Unidos tem que ter pesquisa. A pessoa acha que tem que fazer research fellow ou tem que ter publicações. E não, isso não é verdade. Existem duas coisas que você realmente precisa para ser médico aqui: as provas e estágio. Essas duas coisas não dá para você fugir. Você tem que fazer estágio. Ah, mas existe alguém que deu match sem estágio em 2020? Tá, existe, principalmente pelo Covid, etc. Não dá para você, de forma prática, de forma realista, dar match em programa de residência nos Estados Unidos sem ter feito estágio aqui. Então, assim, duas coisas você precisa: prova e estágio. É isso. E curiosamente, não curiosamente, né, mas de forma proposital, a live de hoje é sobre estágios e a live de quinta-feira que a gente vai fazer é sobre a prova do Step 1. Então, com isso, você já consegue resolver sua vida da forma mais simples das obrigações que você tem para revalidar. Então, em duas lives, você já sai daqui entendendo muita coisa do processo. Ah, falando de estágios, o que gera uma boa carta, e aí você tem que prestar atenção: o que gera uma boa carta é um bom estágio, mas também é a escrita da carta. Não adianta nada você brilhar no estágio, ser o melhor médico do universo no estágio, e depois, às vezes, o attending te pede um draft e você entrega uma carta mal escrita, e no fim o registro do seu estágio fica meio muito ruim. Sabe, é aquela coisa que tem um ditado aqui, né? O que vale é o que está escrito. Então, às vezes, as pessoas às vezes são espertas e às vezes o estágio foi mais ou menos, mas consegue fazer uma carta focando nas coisas que a pessoa foi boa. Não é sempre que você tem a oportunidade de fazer a carta, tá? Isso eu queria deixar claro. Eu diria que 50% das vezes você não tem, 50% você tem, talvez alguma coisa nessa faixa, mais ou menos. Normalmente os attendings americanos fazem a carta e você nem vê a carta. Essa é a parte normal, esse é o fluxo cultural. Mas alguns attendings te pedem um draft, que seria um rascunho. Então, no final do estágio, talvez a pessoa te peça: você pode fazer um rascunho da sua rotation, ou mandar um parágrafo, alguma coisa assim, para me ajudar a lembrar? E aí você tem que entregar um material de altíssima qualidade, porque muita gente vai usar aquele material na carta final, tá? E eu já vi isso acontecer, erros, assim, esse é um erro muito triste, porque eu já conheci gente que fez o estágio, e aí o attending falou: eu gostei muito de você, me faz um draft. E, cara, isso um código para falar assim: eu gostei de você, escreve a carta aí, que se der tudo certo eu assino. E a pessoa fez uma carta muito mal feita em 30 minutos, com erro de inglês, sabe, sem correção, porque ela realmente encarou que era para fazer um rascunho. E mandou pro attending. Em 5 minutos o attending assinou e fez o upload no sistema, ou seja, ele deu uma lida por cima, achou que estava ok, assinou e fez o upload. Então, essa pessoa tinha uma chance de ouro nas mãos e deixou passar. Se você está planejando vir para cá ser médico, você não pode deixar esse tipo de chance, esse tipo de oportunidade passar pelas suas mãos sem ter a atitude correta. E a atitude correta é entregar o melhor material que você pode. E a forma, de novo, de conseguir uma boa carta, caso você não esteja escrevendo a carta, o que costuma acontecer com frequência, é você se dar muito bem no estágio, você mostrar muito serviço, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, né, Daniel? Em relação a esse contato também, né, que às vezes você fez um estágio, tipo, um ano atrás, e aí você vai, tipo, fiz meu estágio em setembro do ano passado para aplicar na residência de setembro esse ano. Então, esse contato contínuo com o preceptor, assim, mandar um e-mail, às vezes, atualizando como que está sendo a sua vivência, assim, o que que você está fazendo no momento, não precisa ser, tipo, toda semana, mas ocasional, assim, durante esse um ano, às vezes dois, três e-mails, manter esse contato com o preceptor também ajuda ali, porque às vezes aquele preceptor que, tipo, não te pediu o draft, né, da carta,
ele recebeu, sei lá, vários outros observers, ele não lembra de você exatamente, né? Mas aí a gente vai falar sobre isso também nessa parte, né? Uhum. Esse é um grande ponto nessa pergunta, né? Como conseguir estágio gratuito nos Estados Unidos, né? Que foi uma dificuldade que eu tive na época, porque é muito caro para os Estados Unidos, né? Você tem que pagar passagem de ônibus, você tem que passagem de avião, você tem que ter transporte Você vai vir de ônibus, é coragem vir de ônibus, hein? seria, né, transporte dentro da cidade, você tem que alugar às vezes um lugar para ficar, você precisa alimentar pagando em dólar, então é muito caro as coisas, né? Então é um investimento alto, né, que você faz, mas é uma parte muito importante em relação ao processo, como a gente disse, né? Então, né, essa grande pergunta é o que muitos alunos têm também, né? Como que eu consigo um estágio gratuito nos Estados Unidos, né? A gente tem, né, uma ideia do que seria um estágio ideal, né? O estágio ideal que você, né, pensa, que a gente tende normalmente a pensar, né, seria de tipo, eu mando um e-mail para o preceptor me respondeu no mesmo dia, mandei os documentos para a administração me aceitou na mesma semana, e aí o hospital tem um grande serviço de residência, aquele preceptor ele é conhecido nos Estados Unidos mundialmente, né? Pessoa muito conhecida, né? Então, e aí você faz o estágio, né? O preceptor te dá às vezes a oportunidade de tipo passar um caso lá para ele. Você vai tendo essas oportunidades, e aí passa, consegue uma baita carta, né? Isso é o que a gente tende a ver como estágio ideal, que de fato é um estágio ideal, né? Você conseguiu um estágio gratuito, você não pagou nada pelo estágio em si. Mas isso, né, a gente vai falar aqui agora que é um processo que, na realidade, ele não gira muito em torno disso, né? Uhum. Então, porque existem várias burocracias, várias dificuldades em relação a conseguir mesmo estágio nos Estados Unidos, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? E em relação a essas estratégias, né? O que que são estratégias para você conseguir um estágio nos Estados Unidos, né? A grande estratégia que a gente vai falar um pouco mais sobre ela mais para frente é sobre e-mails, né? O e-mail é um grande plataforma de comunicação usado, né? Por todo mundo no mundo inteiro. Quando eu fiz meus estágios, né, nos dias de trabalho, ou o preceptor estava atendendo o paciente, eu estava respondendo e-mail. Era tipo isso, era uma coisa ou outra, estava tipo, né, não girava em torno de outra coisa. Então é um meio de comunicação muito utilizado lá dentro pelos preceptores, né? Então, né, o que que você tende a fazer como estratégia para conseguir um estágio gratuito? É mandar e-mail, né? Você entrar no site de uma instituição e tal, você achar lá o e-mail do preceptor, e isso vai depender muito de instituição em instituição. Vai ter instituições que você pesquisa tipo faculty de neurologia, e aí, pô, aparece os 50 preceptores lá e os 50 e-mails, ótimo. Você copia aquele e-mail e manda o e-mail, né? Ô, Daniel, Né? deixa eu só te interromper. Eu queria fazer um pedido para o pessoal que está aqui com a gente. Fala em nome de uma faculdade, uma especialidade que eu vou tentar achar aqui, só para vocês, para mostrar realmente para vocês como é que é feito. Por isso que eu quis deixar o Safari já aberto. Uhum. É que eu Porque, não estou fazendo a UT Health porque eu fiz ali, né? Então eu queria uma universidade totalmente desassociada. que aí Ó. você consegue ver assim, exatamente todos os e-mails de todos os preceptores, né? Então, isso é um processo que ajuda muito, né? Você consegue mandar e-mails em massa, né? Só toma cuidado quando vocês forem mandar e-mails em massa, porque às vezes se você mandar 50 e-mails em um minuto, vai bloquear o seu e-mail. Então, você precisa ter esse tipo de controle, assim, né? Eu vou Então, tentar pode Critical mandar. Care Fellowship, mas deixa eu procurar. A primeira pessoa que falou foi o Ricardo, ele falou a UMN Intensive Care. Então eu vou começar a procurar aqui só para ver. Eu escrevi Minnesota rápido, nunca vou acertar escrever Minnesota, sem problema. Mas ó, você vai lá e entra no site da instituição. Pode ir falando, Daniel, eu vou fazendo aqui, tá? E aí, né, sobre o corpo do e-mail a gente já vai falar sobre isso, né? Mas esse é o processo em que você procura pelo preceptor ativamente, né? Então você entra, né, no site da faculty e aí você consegue ter o acesso aos preceptores que fazem parte daquele programa, né? Pode ser que você encontre só, né, igual a gente está vendo aqui, o nome do preceptor, e aí uma estratégia que você pode fazer é pesquisar o nome do preceptor, tipo aquele ali, Bernard MD. Aí você joga no Google o e-mail. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça, né? Isso acaba que é uma logística um pouco mais difícil, né? Mas quando você acha um hospital, né, uma faculty,
que tem ali, ó, pô, ali você conseguiu o e-mail do preceptor, tá vendo? Então, esse é uma estratégia possível, né? Tem outros que é bem mais direto, assim, você clica na faculty e já aparece direto embaixo o e-mail de todo mundo. Então, você consegue estar mandando e-mails em massa uma mesma instituição, né? Então, isso é a forma como você busca ativamente por e-mails, né? Ou você encontra no site da faculty, ou você realmente vai ter que pesquisar um por um, né? Pelo nome, né? Pode ser que você Uhum. não ache, pode ser que ache, né? Para você fazer isso. Uma outra estratégia também que pode funcionar é você mandar e-mail para a administração da universidade. Você manda e-mail para a administração da universidade. Ô, Daniel, deixa eu só te interromper que eu queria comentar uma coisa. Pessoal, eu mostrei aqui bem ao vivo para vocês. Vocês podem ver que normalmente não demora para você achar o e-mail, né? Foi 10 segundos. Você entra no site, procura algo do tipo faculty, ou alguma coisa do tipo, e aí muitas vezes vai estar lista. Mas qual que é o problema? Você vê que tem mais de 9 páginas, tem umas 10 páginas de attendings e listas. Então, olha o tempo que demora para você fazer a coisa bem feita. Vou clicar aqui. Biography, beleza, achei o e-mail dele. Qual que seria o formato ideal de você mandar um e-mail solicitando estágio nesse caso? É você entender para quem que você está mandando e-mail. Então, eu vou ler aqui um pouco sobre essa pessoa. Quem sabe eu dou uma lida sobre o research dele. Ele tem alguma publicação? Vou ler, vou me interessar mais. Vou aprender mais sobre essa pessoa. Vou jogar no Google Scholar, ver se ele publicou alguma coisa. E aí eu mandaria um e-mail personalizado falando Dr. Biggerstaff, blá blá blá. Eu queria saber se teria oportunidade de rodar com você. Eu li um pouco sobre a sua pesquisa sobre tal coisa, sobre point of care ultrasound. E aí realmente leia, né? Se você está falando que você leu. Eu vi que você fez pediatrics, também é uma coisa que me interessa. Sei lá, você vê alguma coisa que tem em comum com você e você coloca isso no e-mail. Você vai ter que mandar. Daniel, tu quer avisar para eles a quantidade de e-mails que a pessoa vai ter que mandar? Porque assim, você vê que não demora tanto para achar o e-mail, mas para fazer o e-mail certinho, já toma um tempo mais razoável. Então, o que a gente tem observado assim na média para poder conseguir estágio dessa forma, geralmente na casa de 400, 500 ou até 600 e-mails, né? Para você Uhum. conseguir uma resposta positiva. Uma resposta positiva não significa um estágio alcançado, né? Então, o preceptor fala assim, ok, eu posso te receber e tal, me fale mais, vamos marcar uma reunião no Zoom, vamos fazer isso e tal. Fala com a administração para ver se tem essa possibilidade. Então, você conseguir uma resposta positiva, você tem que investir naquela resposta positiva, entendeu? Uhum. Então, isso também faz parte do processo, né? Isso é uma coisa que, assim, para vocês entenderem o que aconteceu, antes do Covid era mais fácil as pessoas aceitarem, tinha mais fluxo para conseguir estágio. Então, era dito na época que você tinha que mandar 100 e-mails para conseguir um estágio. Era mais aceitável, as universidades tinham mais caminhos. Depois do Covid, a maioria das universidades, todas, na verdade, suspenderam os programas de estágio. E o que aconteceu é que a maioria não voltou depois com os programas de estágio. Então a maioria continuou suspensos e nunca mais voltaram. E aí começou essa coisa absurda que você tem que mandar 600 e-mails para alguém te dar uma resposta que às vezes não leva a nada. E o problema disso é que toma muito tempo. Por quê? Primeiro, para você mandar um e-mail certinho, você vai tomar tempo. Aí você faz isso 500 vezes. Só que aí, isso vai tomar tempo, né? Você leva, sei lá, 3 meses para mandar esses e-mails. Aí alguém respondeu, não, beleza, pode, tem que falar com a administração. Aí você fala com a administração, a pessoa leva 2 semanas para responder. Aí ela fala que tem que falar com a RH, aí você fala, aí mais 2 semanas. E às vezes você fica caçando isso 4 meses, e você não sai do lugar. A Mariana perguntou uma coisa muito boa: conseguir estágios gratuitos ou até mesmo os pagos. Mariana, isso que a gente está falando é para estágio gratuito. Só que qual que é o problema? Muitas vezes o attending não vai ter fee, ou seja, ele não está cobrando nada. Mas muitas vezes a universidade vai. Então, às vezes você fez isso, mandou e-mail, a pessoa fala, ok, pode vir. Aí manda e-mail para a coordenação da residência. Eles falam, ok, pode vir, a gente tem programa. Aí chega no RH, daí o RH fala assim: beleza, pode vir, a nossa taxa aqui é $3.000 para você entrar na universidade e administrative fee, etc. E aí, às vezes, aí você começa do zero e segue em frente. E tem universidades que são mais caras, outras que são mais baratas. Por exemplo, a gente conversou com a UCLA para tentar uma parceria com eles na Califórnia. Cara, eles queriam entre 5 e 10 mil dólares por estágio. O que é uma coisa muito cara, né? É um valor bastante elevado para um estágio lá. Outras universidades às vezes cobram $2.000, às vezes $3.000.
mas você tem que fazer todo esse esforço de mandar e-mail e ficar indo atrás. Então isso ficou bem mais complicado depois do Covid. E também, né, dentro desse contexto, né, uma coisa que pode ajudar você que já conseguir uma resposta positiva de modo mais rápido é pelo próprio networking, né? Às vezes, por exemplo, você tem um professor da sua faculdade que conhece alguém que está lá e ou conhece alguém que conhece alguém, né? Essa história também funciona muito, né? Uhum, Ou você tem tipo um amigo que está fazendo residência no hospital tal, e ele consegue estar te dando essa ponte com algum preceptor, né? Ou às vezes um professor seu da sua residência, né? Você que já fez residência. Então, o networking assim também facilita muito para você conseguir contatos assim para fazer um afunilamento mais direto para quem você está fazendo contato, entendeu? uhum. A Então, Vitória perguntou se a burocracia da faculdade costuma travar. Às vezes sim, tá, Vitória? Às vezes acontece. Porque às vezes o departamento não aceita e aí não tem como a pessoa querer. e às vezes esse processo assim pode durar, se estender por tipo 6 meses, 8 meses, né? Porque Uhum, a pessoa demora de responder ou tem mudança de planos, né? E fala tem isso e tal. Então, tem essa dificuldade, né? E sobre esse ponto, né, do e-mail que a gente comentou, galera, o mais importante, você for enviar e-mail, ou esse é o ponto mais importante de você entender em relação ao estágio gratuito, é ser direto ao ponto com o seu e-mail, né? Porque aqui o preceptor tem 1 milhão de outras coisas para fazer no dia, ele não vai parar para ler um e-mail desse tamanho. Então, você precisa fazer um e-mail que seja realmente muito direto ao ponto, né? Curto, com principais objetivos, falando aquele ponto que o Léo comentou, não ser um e-mail genérico, né? De tipo, eu quero rodar com você porque eu tenho interesse em pediatria, você pode me receber? Não, você montar um e-mail, né, específico citando aquilo que aquele preceptor fez, né? É um ponto que ajuda muito nessa comunicação. E aqui a gente deixou uma sugestão, né, de modelo de como que você pode estar organizando o seu e-mail, né? Então, no primeiro parágrafo ali, você está citando seu nome, né, se você já formou na faculdade, etc., como que está a sua trajetória nesse momento e por que que você está fazendo aquele contato, né? Porque eu estou buscando um estágio, né? Às vezes eu já fiz step one, estou buscando, né, avançar no meu processo de residência e coisas assim, né? Então, você conta nesse segundo parágrafo uma descrição sobre você, né? Lembrar do seu e-mail não ser somente sobre você, né? Você também falar sobre o preceptor, que é aquilo que a gente citou nesse, para você colocar ali como terceiro parágrafo e terminar de uma forma bem breve, bem amigável com o preceptor, né? Que você está aguardando a resposta dele. I'm looking forward to hearing from you and best regards, né? Então, você ser direto do seu e-mail é o que vai fazer a maior diferença em relação ao preceptor estar te respondendo ou não. Então, guarde esse ponto, né? Esse aqui é um exemplo de estrutura muito interessante que você pode estar usando para conseguir o seu estágio, entendeu? Pode passar. E aí, né, tem todo esse ponto que a gente já citou e também já tem algumas dúvidas aqui que surgiu no chat, né? Então, você conseguiu o seu estágio, né? O preceptor falou, posso te receber. Então, aí começa a vir toda aquela parte de documentação, né? As documentações vão variar muito de hospital a hospital, tá? Vai ter hospitais que vão te pedir vacinas tal, vai ter hospital que vai te pedir sorologia de vacina tal, vai ter hospital que vai te pedir background check. Então, vai depender muito daquilo que cada hospital tem em relação a documentações dentro do processo. Inclusive, alguns podem até pedir cartas de recomendação de tipo um professor seu da faculdade ou um professor seu da residência, ou alguém que você já fez estágio, né? Alguns clerks, né, voltando naquele ponto, né, podem pedir carta de recomendação dentro do processo seletivo. Então, a documentação varia muito aí dentro do processo, né? E outra dúvida que surge também é sobre inglês, né? Pô, mas será que eu sei, eu não sei inglês? Como que vai ser isso, né? Eu vou falar um pouco sobre como que foi para mim, né? Para vocês entenderem esse contexto de inglês, né? Eu nunca cheguei a fazer aula de inglês na minha vida, né? Tudo que eu fiz de inglês foi puramente eu, computador e livro. Então não fugiu disso. Então eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, né? Eu tive até então, em setembro do ano passado, pouquíssimas reuniões com pessoas em inglês, né? Eu lembro que a minha primeira reunião de todas na vida em inglês foi com um indiano, foi muito difícil entender o que eu estava falando, então foi bem difícil assim a minha primeira reunião.
E aí, quando você chega nos Estados Unidos, que pô, você chega lá na imigração, você chega no aeroporto e tal, todo mundo falando inglês, você querendo falar português ali, mas não tem ninguém que fala. Certamente tem, né? Um brasileiro perdido por ali, mas você começa a ter essas dificuldades, né? De tipo, como que é isso, assim, né? Eu preciso saber o que, assim, de modo geral. O que é mais importante, assim, né, é você ter uma boa comunicação com o preceptor, você conseguir, né, conversar bem com o preceptor e lembrar que médico nos Estados Unidos, né, tende a ter uma comunicação mais direta, né, eles gostam de conversar de uma forma mais direta e mais clara, né, então essa é uma coisa que ajuda também dentro do processo você conseguir entender, né, o que está sendo falado nas consultas, né, nas entrevistas ali. Então, esse é um tipo de treinamento prévio que é importante você ter antes do seu estágio, né? Você está ali, às vezes assistindo uma série, né? Você está imaginando situações ali que você pode ter com o preceptor, você ter algumas frases na sua mente, isso ajuda também, né? E uma coisa que acontece muito, assim, comigo em específico, que eu tive dificuldade nas primeiras semanas de estágio, né, de se adaptar com o inglês, né? Percebia que tinha muita coisa que eu falava errado e eu percebia que eu estava falando errado, aí você se sente mal, né? Mas as pessoas entendem isso muito bem, né? Imagina você como falante nativo de português, uma pessoa vem falar com você, você tem aquela certa empatia de base, né, com o que está sendo falado. Mas esse ponto de inglês é muito importante que você precisa ter esse nível de compreensão em relação a isso, e isso vai melhorando ao longo do estágio também, né? E também durante a própria preparação para as provas do USMLE, né? Isso vai desenvolvendo também ao longo do tempo. Tu quer complementar sobre isso, Léo? Não, tem algumas dicas. Deixa eu ver qual que é o próximo. Tem algumas dicas que eu tenho sobre como se dar bem no estágio, né? Algumas são as mais óbvias, do tipo chegar mais cedo, sair mais tarde, ser proativo. Uma que eu recomendo também é você tentar se manter atualizado ou, de certa forma, atualizado sobre a especialidade. Então, eu vou dar um exemplo de neurologia. Vem aqui e coloca JAMA Neurology. JAMA é o meu jornal científico preferido. E vocês vão entender o porquê de forma bem simples. Olha, eu não sei nada de neurologia, tá? Eu tô na faculdade, não sei nada de neurologia. Como é que eu vou me atualizar sobre uma coisa que eu nem sei? Cara, você entra aqui no JAMA Neurology, aí JAMA qualquer especialidade, né? Vem aqui, Most Viewed, 30 Days. Você consegue ver os artigos mais visualizados no último mês. Então, só aqui você consegue ver se saiu alguma coisa interessante. Por exemplo, sei lá, e você consegue, se você vir aqui e ler todos esses artigos, isso já te ajuda a chegar no estágio com uma certa carga um pouco mais atualizada. Pelo menos você vai ter uma noção de alguma coisa que está acontecendo na especialidade. Então, às vezes, sei lá, você vai lá e você vê um caso de Alzheimer. Pô, que interessante, você lê um artigo sobre isso, você está mais ciente. E você pode vir aqui também e ler os mais citados nos últimos 3 anos. Isso é uma coisa bastante simples que você pode fazer, mas melhora a sua carga da especialidade. Ninguém espera que você chegue no Observer sabendo muita coisa ou sabendo alguma coisa da especialidade, mas é claro que é mais interessante chegar um Observer que tem interesse real, que tem um interesse genuíno, que o cara foi tão proativo a ponto de ler os artigos e por aí vai. Eu tenho um amigo meu que deu match em ortopedia, ele é americano. Mas quando ele fez o away rotation dele, cara, ele virava à noite lendo artigo para chegar no outro dia e se desse margem, ele comentava alguma coisa, ele falava alguma coisa, às vezes ele pedia, ó, eu li um artigo sobre esse quadro, será que eu posso fazer um resumo e mandar para vocês? E é muito difícil a pessoa falar não. Então você consegue fazer isso, você consegue entregar resumo, tem bastante coisa que você consegue fazer em um observership para demonstrar trabalho e se dar bem. E teve uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade no meu estágio também em relação a isso. Às vezes você tá tão animado em querer demonstrar tanto interesse que, tipo, caraca, quando que eu pergunto as coisas, o preceptor tá ali focadaço, respondendo o e-mail dele e tal, e você tá ali do lado dele, assim, no escritório, por exemplo, aguardando o paciente, né? Então, você também ter esse tipo de percepção, né, de, tipo, não ficar fazendo 1 milhão de perguntas pro preceptor, né? Então, tenha perguntas bem elaboradas assim, em relação àquilo que você está querendo fazer, né? Faça essas boas perguntas, né? E quando você estiver no estágio, esteja realmente, né, 100% presente no estágio. Isso pode parecer uma coisa meio óbvia, né? Que a gente tem nas primeiras semanas, mas às vezes a gente tende a dispersar, né? Às vezes, pô, você já está tão acostumado com a rotina do ambulatório ali que você vai começar a mexer no celular,
meio da consulta, o preceptor nota isso, sabe? Eles notam isso, o cara tá prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao redor dele, sabe? Então você ter esse tipo de percepção ajuda muito, né? E aproveitar as oportunidades que surgirem dentro do estágio, né? É uma oportunidade que eu tive nos meus estágios, eu estava acompanhando um residente e eu estava anotando tudo do caso, e o residente falou, pô, você quer passar o caso pro staff? Eu falei, pô, caraca, velho, quero. É um observer, assim, eu passei o caso e tal. Então, você aproveitar oportunidades que podem surgir ajuda muito, né? E como a gente disse, né, você criar esse networking, né, dentro do hospital com preceptores conhecidos por aquele preceptor também ajuda muito. E, óbvio, né, aproveitar a cidade, né? Por exemplo, você está em Cleveland, vai lá ver um jogo de basquete do Cleveland Cavaliers, vai esquiar, dependendo da época. Então, você aproveitar esse tipo de coisa também agrega muito para a sua experiência pessoal dentro do estágio, né? Gente, é óbvio, mas óbvio precisa ser dito. Eu já vi gente fazer estágio e ficar a maior parte do tempo no celular, tá? E do attending comentar. Falou, pô, o cara acho que não tá muito interessado, ele fica sempre no celular dele. Então, isso é um ponto importante. E aí, né, tudo isso que a gente falou, né, gira em torno disso, assim, né? É um processo muito difícil de ser feito, né? Que você, às vezes, você, pô, não tem essa rede de network muito forte, você tem que mandar 500, 600 e-mails, né? Como que ficaria isso assim, né? Então, tem essa pergunta, né? Como que a gente pode proceder, né? Então, pode passar, Léo. É, Deixa eu só contar uma coisa, Daniel. Pessoal, eu vou contar pra vocês da minha esposa escolhendo carro e eu queria falar pra vocês que vocês não podem ser igual a minha esposa escolhendo carro. Porque olha só, a gente vai se mudar pro Colorado em julho. E aí os nossos amigos que moram no Colorado, eles recomendaram a gente comprar um carro que seja bom na neve. Porque lá neva, às vezes dá tempestade. E aí o nosso amigo falou o seguinte, ó, eu tenho uma RAV4, cara, aqui quando nevou muito, deu uma semana aqui que nevou demais, a RAV4 não aguentou. Então tem que ser um carro mais potente na neve do que o mais alto do que a RAV4. Aí beleza, eu sentei com a minha esposa e perguntei pra ela, quais os teus critérios num carro pra gente procurar o carro? Aí ela começou assim, tem que ser bom na neve. Beleza, esse é o critério mais básico, por isso que a gente vai trocar de carro. Carro muito bom na neve, não só bom, mas muito bom. Aí ela falou, eu queria um carro também de 7 lugares, porque o carro que é bom na neve ele é 4x4. Então começa ali, 4x4. Aí o carro, aí ela falou, eu quero um carro de 7 lugares. Aí eu falei, tá, 4x4, 7 lugares. Aí ela falou, mas não muito grande. Eu falei, começou a complicar, né? 4x4 de 7 lugares, mas não muito grande. Já, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, beleza, mas acho que dá. Aí ela falou assim, eu quero um que não seja muito caro. É, aí começou a complicar mais ainda, né? Não muito caro, 4x4. Aí eu falei, pode ser usado? A gente compra o mais antigo. Ela, não, não, não quero comprar carro usado, só novo. Aí já começou assim, meu Deus do céu, né? O que que eu vou fazer? E aí no fim, ela termina falando assim, eu quero um carro que seja econômico na gasolina. Eu falei, cara, não tem como eu achar uma caminhonete de 7 lugares, 4x4 econômica, barata, 0 km. Não existe. E estágio é a mesma coisa. O que que eu vejo muitas vezes? É o estudante ou médico formado, ele fala assim: "Ó, eu quero um estágio, mas só em agosto, que seja de graça, com alguém influente no programa de residência, de preferência o Program Director, só de instituição acadêmica da instituições top 10 do país." Ah, você não vai conseguir. Não existe isso. Isso é o ideal, isso é o que todo mundo ia querer. Não existe. Ou você escolhe algumas coisas da sua lista e você tem que ir nela. Então, assim, o que que é mais realista? Ou você, não, eu quero buscar um estágio gratuito. Ok, você vai ter que perder ali 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, às vezes mandando e-mail, fazendo essa busca ativa, sempre indo atrás, vai demorar, vai dar trabalho. E aí, talvez você consiga um estágio, e tal, às vezes pode dar algum problema, tem essas questões. A outra forma que você pode fazer isso é simplesmente pagando. Porque o mundo é assim, né? Se você paga, as coisas funcionam mais rápido, você tem mais flexibilidade. Então, não é que um é melhor que o outro, ou coisa assim, é que você tem as duas possibilidades, né? A gente veio aqui mostrar como é que você consegue o gratuito. Mas você tem que escolher e estar ciente de que a vida não é tão fácil assim. Você não pode querer ter tudo na vida que nem a minha esposa queria no carro. Porque no caso dela, eu falei, cara, não dá pra. Escolhe 3, 4 coisas aí e vai nisso. Porque senão você não consegue isso. Qual que é o problema quando você paga? Inclusive, a gente vai falar disso agora. Que a gente tem algumas possibilidades de estágios, né? Fala aí, Daniel, como é que a gente está trabalhando?
Então, né, o que a gente fez, considerando todas essas dificuldades que a gente citou em relação ao processo, foi realmente estar buscando essas parcerias com preceptores que já atuam de forma independente, né, entre aspas, né, de forma privada, né? Porque a decisão de entrada no estágio é do preceptor. Ele fala, eu quero você e é isso. Então, é bem mais simples, acaba com um processo muito mais direto, mas é aquilo que o Leonardo falou, né? Quando você paga por uma coisa, ela gira muito mais rápido, né? Uhum. Então, esse tipo de processo, ele facilita muito, porque você consegue determinar, por exemplo, eu quero ir no mês tal, porque o mês tal, tipo, eu estou de férias, ou é o meu eletivo da faculdade, ou é o meu eletivo da residência, ou estou acabando a minha residência, eu estou Uhum. acabando a minha faculdade, né? Então, você consegue ter uma previsibilidade, uma maleabilidade em relação a quando que você quer fazer o seu estágio, né? E você consegue, né, já ter esse tipo de coisa definida na sua trajetória, né? Porque às vezes o cara fala, não, mas, pô, agosto podia te receber, mas agora não vai dar que eu vou viajar e tal, e aí você perde esse tipo de oportunidade. Então, você ter esse tipo de previsibilidade em relação ao estágio e você também ter, né, essa forma de treinamento em relação a isso, de como que você chega preparado para um estágio, para aproveitar melhor o estágio, foi o nosso grande objetivo aqui em relação a estar buscando essas possibilidades de estágio privado nos Estados Unidos, né? Então É, aqui a gente listou, né? uma coisa que eu queria explicar para vocês: existe um conceito econômico de custo de oportunidade. Por que que eu estou falando sobre isso? Porque agora a gente está em janeiro. Alguns de vocês muitos de vocês ou alguns já fizeram todas as provas e estão pensando em aplicar esse ano. A aplicação ocorre em setembro. E eu vejo gente me mandando mensagem no Insta falando assim: ó, eu já tenho as provas e eu quero aplicar em setembro, mas eu já mandei 300 e-mails e não consegui ainda. Os estágios, porque é só o que está faltando para aplicar. Cara, nesse caso, se você tá aplicando agora, se você tá assim com a corda no pescoço para fazer as coisas, faz o estágio pago, se organiza e faz isso o mais rápido possível. Porque você não vai conseguir um estágio gratuito para daqui a 2 meses, não vai acontecer. Às vezes você consegue, sei lá, em maio do ano que vem ou alguma coisa assim. E o que que é o custo de oportunidade? Se você faz o estágio agora e você aplica agora, você torna atende em um ano antes. Ou seja, você ganha 300 mil dólares no ano, um ano antes, que dá 300 mil dólares em um ano, antes do que você teria em outra situação. Ah, aqui, nosso foco, a gente notou essa dificuldade dos nossos alunos, de, cara, o pessoal mandar às vezes 1.000 e-mails, teve alguém que mandou 2.000 e-mails e não teve resposta. Ah, então isso trava muito, isso limita muito as pessoas, principalmente quando alguém deixa de aplicar no ano ou acaba adiando um ano por essa questão. O pessoal está perguntando de valores e a gente tem uma. Explica aí, Daniel, como é que tá essa questão de valores? A gente tem, né, tanto possibilidade em relação a quem, né, faz parte da Escola Médica na América e quem, né, é externo em relação à escola, né? Então, assim, os valores, né, que você encontra às vezes em outros locais vai depender muito, assim, você acha estágio, às vezes, por 6 mil dólares, 5 mil dólares, ou como a gente tinha comentado mais no início, né, entre 5 a 10 mil dólares para você ficar um mês, né? A gente já viu casos de preceptor que queria receber 5 mil dólares para receber o Observer por um mês, né, e tal. Então, o que a gente tem feito em relação a isso, né, para quem é aluno da escola, o estágio está saindo por 2 mil dólares por esse mês de estágio, e para quem, né, está externo em relação à escola, que ainda não faz parte da escola, né, o que a gente está fazendo hoje é por 3 mil dólares, né? Que vai ter, né, tem essa questão de treinamento que a gente citou, né, em relação ao processo, para você realmente estar chegando preparado também no seu estágio, né? Sim. E uma coisa que eu queria explicar para vocês: se vocês forem em sites da AMO Opportunities, alguém perguntou, Chicago Clerkships, os valores normalmente giram entre 3 e 4.500, tá? 3.000 dólares, 4.500 dólares, alguma coisa assim. A gente tentou fazer 3.000 dólares para quem não é aluno nosso e 2.000 para quem é. 2.000 tá bem barato para estágio, bem barato mesmo. E a gente fez isso porque a gente quer realmente melhorar essa questão, o que a gente oferece para os alunos. Qual que é o problema de estágios do AMO, Opportunities, Chicago Clerkships, etc. E eu falo isso porque a gente já teve muito aluno que fez estágios para essas empresas. Muitas vezes você vai lá, o médico ganha um FII, e essas empresas, eu não sei se elas pagam um pouco ou qual é a treta que eles fazem, mas às vezes você vai lá e tem 15 pessoas fazendo estágio ou 10 pessoas. A gente teve aluno que foi, tinha tipo 8 observers no mês. Se essa pessoa aceita 10 pessoas por mês, no ano ela tem 120 estagiários.
Vocês acham que esse attending vai fazer uma carta boa para 120 pessoas naquele ano? Não vai. O que acontece é que ele pega um template e aí ele copia e cola para todo mundo. Tá? Isso infelizmente acontece. Eu já vi isso em carta de recomendação de estar com o nome errado. Te falar, o Daniel é muito bom, o João sempre chegava na hora. Daí você lê e você fala, eita, porque é um template totalmente genérico. Ou o cara vai lá no chat GPT e pede, mas de novo vai ficar um template. Fica uma coisa bem inespecífica, que não é personalizada e etc. Qual que é a nossa proposta? Isso faz parte do contrato que a gente tem com eles, inclusive. No final do estágio, a gente manda um formulário para o aluno. O aluno descreve as experiências dele, o que ele foi bem, o que ele acha que foi bem, o que foi acha que ele brilhou mais, que ele se destacou, etc. Em base desse formulário, a gente faz um draft de carta de recomendação e manda para o Atende. Não quer dizer que o Atende vá usar aquela carta de recomendação. Talvez ele ignore, não tem como eu saber. Talvez ele leia e use de inspiração, talvez ele nem leia, enfim. Mas faz parte do nosso projeto, do nosso processo de enviar esse draft. E a realidade é que muitos dos attendings, as pessoas são ocupadas. Quando eles verem que a carta está bem escrita, muitas vezes ele vai acabar utilizando ou utiliza trechos das cartas. Então, se a pessoa não quer escrever a carta, pelo menos a gente fornece para ela o que é melhor do que um draft. E a gente também está controlando a quantidade de pessoas que vão, né? Attendings que falaram, a gente pode trazer 12 pessoas por mês. A gente não aceitou eles. A gente busca pessoas que aceitam um, dois, ou uma clínica maior, três, quatro pessoas por mês para realmente ficar uma coisa mais personalizada e melhor. Eu vou pedir para o pessoal da equipe mandar ali no grupo. A gente está fazendo um formulário de aplicação para quem tiver interesse em saber mais sobre esse setor de estágios que a gente está criando, tá? Então, se você tem interesse, eu quero fazer um estágio de cardiologia, eu quero fazer um estágio de internal medicine na Flórida, entre em contato com a gente que a gente tira dúvidas se você tiver. Às vezes você, eu quero fazer com o meu cônjuge em novembro, não sei. E muitas vezes dá para organizar isso. Uma coisa que a gente teve gente organizando também, que aí economiza muito dinheiro, é você fazer estágios back-to-back. Então, pô, às vezes você vai lá na Flórida, você faz um estágio de Family Medicine numa clínica e você, no mês seguinte, você já faz em outra clínica. Dessa forma, com uma passagem de avião, você já mata dois estágios, você já consegue basicamente fazer toda essa parte de processo. Deixa eu só ver as perguntas ali. Vocês não têm estágio em GO? Por enquanto não, tá, Heloísa? Mas a gente está sempre procurando estágios novos e depende um pouco da demanda. Então, qualquer coisa, coloca o seu nome no formulário, até porque isso segue como, é como um norte para a gente de que estágios a gente deve estar buscando. Então, se mais gente está interessada em internal medicine, a gente procura mais essa questão de internal medicine. Daí isso acaba afetando também. Pode seguir, Daniel. E aí, gente, até no final ali, né, se você quiser passar, Léo, é, no último slide, a gente, lembrando também, galera, na quinta-feira a gente vai ter a live para poder falar em relação às provas, né? Prova de Step One, como é que funciona o processo seletivo do USMLE, tá? Então, para poder lembrar em relação a isso também. E sobre dúvidas, assim, em relação ao estágio, né? Vocês podem estar mandando tanto no Instagram do Médico na América, quanto vocês podem estar mandando no meu WhatsApp. Eu disponibilizei aí. Vocês podem estar mandando dúvidas em relação a isso, em relação a interesse nos estágios, como que pode estar fazendo. E a gente mandou o link do formulário que aí facilita esse contato, né? Se você tiver interesse num estágio tal, né? Onde que você quer fazer, qual mês você quer fazer, porque o nosso grande objetivo com isso também é quebrar um pouco dessa parte burocrática, né? De eu ter que ficar esperando às vezes um ano para poder conseguir o meu estágio. Então você ter essa sua previsibilidade, né? O nosso objetivo é deixar as coisas cada vez mais lineares, de que você consegue fazer todo o processo de forma mais simples. Então, assim, agora você consegue. Quinta-feira a gente vai fazer uma live de como estudar para o Step One. Com o método MA, centenas de pessoas já passaram na prova usando esse método. Então é só você seguir a receita de bolo, você segue ali, você passa no Step One. Passou no Step One, bate o desespero. Como é que eu consigo os estágios? Aí você vai lá, continua, passa no Step 2. Como é que eu consigo os estágios? Bem simples. Manda e-mail, a gente organiza para você. A gente está fazendo essa parceria. E aí você vai lá, faz os estágios, já resolve isso e consegue estar aplicando logo em seguida. Para quem tem interesse em saber mais sobre isso, eu vou mandar novamente o link do Fóruns ali, que é o nosso formulário de aplicação para essa questão de estágios. A gente ainda vai expandir muito mais isso em relação à quantidade de vagas, em relação a oportunidades, diferentes estágios.
E a Samantha fez uma pergunta muito boa. Qual a melhor estratégia para especialista no Brasil? Fazer o Step 1 primeiro ou estágio? Depende. O game of, como é que é a teoria dos jogos que você deve otimizar as coisas? O mais otimizado, o método mais otimizado seria você fazer o Step 1 primeiro, tá? Que é o que eu recomendo. Qual que é a exceção? Você é especialista, você não sabe se você quer revalidar ou não. E aí é muito complicado você ter motivação para estudar para o Step 1, sem você saber se quer vir para os Estados Unidos ou não. Nesse caso, faz muito sentido você, como especialista, fazer um observer nos Estados Unidos. Até porque, assim, vai ser uma experiência para você como especialista, né? Então não tem muito como você perder. Ou você não quer revalidar, mas você ganha uma experiência internacional como especialista, ou você decide revalidar e aí você já tem um estágio feito. Para quem é estudante e está na dúvida se quer revalidar ou não, eu acho que também vale a pena fazer estágio primeiro. Se você já decidiu que quer revalidar, faz mais sentido você fazer o Step 1 primeiro. Alguém perguntou dos estados? Por enquanto, Flórida, Georgia, Maryland e Porto Rico. Mas a gente está sempre encontrando mais estágios e fazendo novas parcerias, tá? É algo que acaba sendo constante. E eu tô vendo aqui também sobre clerk, né? Tem gente com bastante dúvida em relação ao processo, né? Realmente você pesquisar, assim, clerk na especialidade, aí vai aparecer os hospitais que fornecem isso, né? Tem várias instituições né, que você consegue achar, né, em relação a clerk. O único detalhe em relação a clerk que vocês podem encontrar é que muitos hospitais lá podem pedir o VSLO, né? O VSLO é um grande sistema nos Estados Unidos que ele permite que universidades, né, ou hospitais de outros países façam estágio eletivo nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o Brasil deve ter umas 3 ou 4 faculdades no Brasil inteiro que tem VSLO. Uhum, Então, esse é um ponto assim que pode ser que você encontre no processo de aplicação para o seu clerk e falar, pô, o que que é o VSLO? Eu tenho que preencher um formulário? Não, é realmente a universidade, né? uhum. Você pode até pesquisar, assim, universidades do Brasil que tem VSLO, Carlos, né? eu acho que são três no Brasil que tem. 3 ou 4, alguma coisa assim. É. Uhum, é. Assim, conseguir estágio gratuito é possível, tá? A gente estimula, né, os alunos a conseguirem gratuito, mas é um saco, né? Você mandar 500, 600 e-mails, para daí talvez ter alguma resposta positiva. E eu tô ficando mais velho, né? A gente não fica mais novo com o tempo. E cada vez mais eu valorizo o tempo. Cara, você ir ali mandar uma mensagem, ó, tem estágio para julho? Tem. Internal Medicine, beleza. Que cidade que é? Miami. Beleza, fechado. Você resolve isso aí, cara. Você resolve em 15 minutos, no lugar de ficar 3 meses mandando e-mail. E aí você já organiza Airbnb, passagem de avião, todas essas questões. Então eu acho hoje em dia eu acho essa forma bem melhor do que ficar mandando 600 e-mails para daí talvez ter uma resposta positiva, né? E aí você ainda tem esse serviço que a gente manda alguns exemplos de carta e draft, etc, para o attending para ele se guiar, caso ele precise. O melhor, pessoal, em relação a provas e estágios seria você fazer todos os estágios depois dos steps. Mas, de novo, isso entra numa questão do que é mais linear. Se você está na dúvida sobre Estados Unidos, eu acho que faz muito sentido você fazer um observer primeiro. Principalmente se você é especialista no Brasil, né? Porque quem já é especialista no Brasil, aí fica mais. Aí fica. Eu acho. Foi o que eu fiz, na verdade, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui conhece a minha história, mas eu tava fazendo residência no Brasil no final do R3, e aí eu decidi fazer o estágio aqui nos Estados Unidos, porque eu não sabia se eu queria revalidar. Aí eu não sabia se eu achava que ia valer a pena, se eu ia me sentir motivado e etc. E aí eu vim pra cá, fiz um observer, falei, pô, esse pessoal aqui vive bem melhor que eu, né? Eu quero fazer esse negócio aí. E aí foi aí que eu decidi fazer o processo. Então, se eu não tivesse feito estágio primeiro, eu não teria feito isso. O pessoal está perguntando de Clerk. A Clerk ele é um sistema diferente porque ele é edital. Ele é edital, então tipo, como é que eu, sei lá, aplico para o vestibular? Cara, não tem muita coisa para você inventar. Você tem que ver no site os critérios e seguir os critérios. Clerk costuma ser mais caro. Costuma ser mais caro, muitas vezes 4, 5 mil dólares. Uma coisa que eu já comentei, mas eu queria deixar claro, eu vou mandar o questionário aqui de novo. Se você quer uma especialidade que a gente não oferece, coloca o nome do questionário e fala pra gente que especialidade é, porque daí a nossa equipe vai atrás. Se 30 pessoas aparecerem procurando estágio de obstetrícia, aí eu sei que tem uma demanda para estágio de obstetrícia, a gente coloca a equipe para isso.
A equipe, no geral, agora procura internal medicine, psiquiatria, family medicine, porque são as especialidades mais populares e mais comuns. Então, mesmo se não tem a especialidade ali, ou a cidade, né? Ah, eu quero fazer estágio, mas eu quero em Nova York, eu quero em Boston. Coloca o nome no formulário e avisa a gente, porque daí a gente se guia também, a gente usa isso para estar procurando especialidade. A gente não tem, Pamela, mas é questão de tempo até a gente ter mais parcerias, tá? Fred, processo para entrar em residência médica. Pessoal, quinta-feira a gente vai falar do Step 1. Como é que funciona o processo para você ser médico aqui? Você tem que ter estágio e você tem que ter os steps. Hoje você aprendeu como conseguir o estágio. De forma simples, ou você faz gratuito, manda 600 e-mails e leva alguns meses para conseguir, talvez mais, talvez não consiga, porque demora. Ou você, mas daí a equipe fala com você, Luísa, ou você paga e você agenda e faz. E pronto, o problema é resolvido e é isso aí. Ah, então é mais fácil, facilidade por facilidade é mais fácil, obviamente, você fazer pagando como tudo na vida, né? A gratuito demora mais, dá mais trabalho, mas você economiza o dinheiro. E aí fica a seu critério o que que você prefere, às vezes você consegue um gratuito e paga outro. Enfim, você precisa dos estágios. Isso resolvido. Quinta-feira, o que que a gente vai aprender? A estudar para o Step 1. Então, quinta-feira você resolve o Step 1. Certo? Quinta-feira você vem aqui, participa, assiste a aula, você entende o método MA, como estudar para o Step 1. Terça-feira que vem, às 19 horas, você aprende a parte final do processo, que é a parte de application. Eu vou mostrar ao vivo o que que é uma application, o que que constitui a etapa final para você dar match e aí se tornar médico aqui nos Estados Unidos. Essas três lives são bem direto ao ponto. Então, assim, estágio, prova, match. Enfim, é isso que você precisa. Preciso fazer pesquisa? Não precisa. Eu não faço pesquisa, não tenho histórico de pesquisa, então isso acontece. Mas ajuda em algumas especialidades? Em especialidade mais concorrida, especialidade super concorrida, sim, você precisa fazer pesquisa nos Estados Unidos, tá? E é necessário. Mas na maioria das especialidades que as pessoas fazem, não precisa. Então, internal medicine, family, psiquiatria, você não precisa ter isso, mas você tem que ter os estágios. Anestésio precisa, anestésio é concorrido, tá, Yanni? Pessoal, a gente vai se encerrando por aqui. Daniel, tu queres deixar mais algum recado pro pessoal? Eu deixei disponível aqui no chat também para quem quiser me mandar mensagem no WhatsApp, né, em relação a isso, ou dúvidas a mais, assim. Preenchendo o formulário, a gente consegue ter essa noção melhor em relação ao que estão buscando sobre estágio, né? Mas qualquer outra dúvida complementar, assim, vocês podem estar me perguntando que eu vou estar respondendo direitinho. Isso. Uhum. Não, perfeito. O pessoal está perguntando se GO é concorrido, sim é. Mas, pessoal, um passo de cada vez. Não se preocupem tanto com a concorrência. É importante também entender o processo, entender muitas vezes como é a especialidade aqui, porque às vezes a pessoa quer fazer GO no Brasil, mas aqui é diferente. Então, às vezes vale a pena você fazer um estágio na especialidade até para ver, porque eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi gente falando que queria cirurgia, aí a pessoa veio aqui fazer Research Fellow, ficou 2 anos e descobriu que não gostava de cirurgia. E aí foi fazer internal medicine, eu acho alguma outra coisa. Então, às vezes, vale a pena você fazer um estágio para uma especialidade concorrida, antes de você dar esse pulo realmente, que é um pulo mais intenso. Se vocês quiserem alguma especialidade, de novo, que a gente não está listando aqui, mesmo que você não colocou no questionário, a equipe vai entrar em contato com vocês, e aí vocês falam, ó, eu estou buscando, sei lá, Family Medicine em Nova York, porque daí a gente consegue ir atrás disso, a gente usa isso como métrica